Olá galerinha, Solange Sol passando por aqui para fazer aquele vídeo que eu prometi sobre o preconceito. Vídeo pedido pela Tamar, minha amiga e seguidora aqui do canal, já há bastante tempo. Esse vídeo ela pediu ano passado já, mas por alguns contratempos eu não consegui fazer o vídeo. Mas vamos lá, preconceito. Toda vez que a gente tem a palavra pré antes de uma outra palavra, significa que é aquilo que vem antes. Conceito, ideia, ou seja, uma ideia que se tem antes, né? Preconceito é algo que você pensa sobre alguém, que você imagina sobre alguém antes de conhecer a pessoa propriamente dita. Às vezes nós fazemos algum julgamento, né, ou temos alguma ideia de alguém ou uma situação sem saber quem é aquela pessoa, que circunstância está vivendo aquela pessoa, para poder fazer um pré-julgamento. Por exemplo, você vê uma pessoa na rua com deficiência visual e aí você pressupõe que ela não consegue atravessar a rua. Isso já é um preconceito, porque ela vai conseguir atravessar a rua se ela tiver noção de orientação e mobilidade. Mas como que você vai saber isso? Observando ela ou perguntando para ela. Agora, muitas pessoas acham que a gente simplesmente não consegue atravessar a rua. Eu falo a gente porque eu sou deficiente visual, então eu vou explicar esse vídeo, falar esse vídeo, dando muitos exemplos de coisas que eu passei, né, que eu vivenciei. Outro dia, num curso que eu fui fazer de capacitação, uma pessoa que estava dando esse curso de capacitação perguntou se tinha alguma observação, né? Ela entregou uma folha para cada pessoa, né, uma folha escrita a tinta, e eu questionei, não tem braille? E a pessoa me respondeu: não, porque eu não sabia que vocês estariam aqui. Eu fui chamada para dar curso para professor. Como se nós cegos não pudéssemos ser professor. Né? Eu tenho duas faculdades, trabalho justamente como professora. Né? Tenho curso de letras e o curso de pedagogia e é uma pós-graduação em educação especial inclusiva. Então, me senti muito ofendida. O que ela fez comigo ali foi um preconceito, um pré-julgamento de que se eu sou cega, eu não posso ser professora, o que não é verdade. Então, a gente pode dar muitos exemplos de capacitismo, preconceito. Por que eu falo capacitismo e preconceito? O preconceito, ele tem várias nomenclaturas, dependendo do de para quem você está direcionando esse preconceito. Por exemplo, se o preconceito é direcionado a uma pessoa com deficiência, é denominado capacitismo, que é quando nós fazemos isso que eu citei até agora no vídeo, nesses exemplos, com relação a preconceito à pessoa com deficiência, que você julga que a pessoa não vai conseguir ou ela não é capaz de fazer algo pela deficiência que ela tem. O racismo também é uma forma de preconceito, é o preconceito levando em consideração a raça, a cor da pele, a origem etimológica da pessoa, né? Podendo ela ser negra ou amarela, né? No caso das pessoas que são asiáticas, né? Os índios também sofrem preconceito racial, né? Que é o racismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com a forma como a gente fala, como a gente interpreta, como a gente reage. O preconceito ele dói para quem sente, não para quem executa. Então muitas vezes a gente acha que está falando algo que não é ofensivo, mas quem está sentindo para quem a gente está direcionando é que vai se ofender. Então ela que sabe do sentimento dela. E o preconceito ele é crime, né? Lá no artigo 100 da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, diz claramente que o preconceito, né, ele é punido com pena em regime fechado, sem direito à fiança. Então a gente tem que se policiar. A gente sofre muito preconceito em todas as esferas, infelizmente, da sociedade, em casa, na igreja, né, no trabalho, em todos os âmbitos, na rua, né? A gente ouve muito, nossa, ela é tão bonita, pena que tem problema de visão. Isso não é um elogio, isso é um preconceito também. Que é como se a pessoa dissesse só porque a pessoa é cega ela não pode ser bonita, ou porque tem uma deficiência, né, intelectual, ou às vezes é cadeirante, né, uma deficiência física, motora, auditiva, ela não pode ter beleza. Todos são bonitos, né? Beleza é da opinião de cada um. E não é porque uma pessoa tem uma determinada aparência ou uma condição física que isso vai determinar se ela é bonita ou não. Então, são comentários que a gente acaba fazendo e não percebendo que nós também somos
preconceituosos muitas vezes. O preconceito é algo que vem com o ser humano, porque é uma tendência do ser humano rejeitar tudo aquilo que ele não conhece. E nós estamos sempre na zona de conforto, e às vezes nós precisamos sair dessa zona de conforto para conhecer outras pessoas, para conhecer outras circunstâncias, outras situações, para que nós não façamos esse tipo de julgamento, pré-julgamento sobre os indivíduos. Por exemplo, uma pessoa que é negra, por exemplo, as pessoas podem dizer assim, porque é negro automaticamente é bandido. Não é. A gente não pode generalizar as pessoas, a gente não pode julgar as pessoas. A gente tem que conhecer as pessoas primeiro. Então é bem complicado falar desse tema. É um tema que me incomoda bastante, porque eu vivo preconceito na pele desde que eu nasci, infelizmente, né? Quando eu nasci, minha mãe sempre contava, né, que o médico, no momento que eu nasci, falou pra minha mãe, é uma menina, e só que ela não vai sobreviver. Minha mãe perguntou por quê, e aí ele disse, porque ela é cega. Minha mãe disse, mas o que mais ela tem? Não, ela só é cega, o médico respondeu. Minha mãe disse, então ela vai sobreviver se ela só é cega? Né? Porque ele quis dizer que só porque eu era cega eu não ia viver. Né? Eu nasci sem algumas partes do olho, nasci com síndrome de Peters, que é uma malformação genética, mas isso não queria dizer que eu tinha outros problemas de saúde. Né? Então é uma coisa, né, um sentimento muito ruim que fica para as pessoas, né? Que sofrem esse tipo de ação e para quem está perto. Então vamos nos policiar para não cometer esse tipo de delito, né? Que não é só por ser crime, mas é porque magoa, fere muito e nos torna difícil de lidar depois com a sociedade. Normalmente a gente fica um pouco na defensiva quando a gente sofre muito essa ação. É óbvio que às vezes as pessoas falam que a gente tem que ter mais paciência para lidar com o preconceito do outro, porque o outro não sabe lidar conosco, mas o outro tem que se disponibilizar a querer aprender a lidar com o preconceito que ele tem, né? Se autoavaliando se ele gostaria de receber esse tipo de julgamento, esse tipo de tratamento, se fosse com ele, né? A gente tem que ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. O que eu não faço, o que eu não quero para mim, eu também não faço para o outro, né? E quanto a ter paciência, ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser criticado. A gente tem paciência. Só que chega um ponto que a gente cansa também de sofrer tanto preconceito aqui, ali. E tem uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente vai cansando, vai juntando, né? E aí tem horas que a gente acaba respondendo meio atravessado para as pessoas. Eu lembro que uma vez eu tava indo no mercado fazer compra, e quando eu chego no mercado eu sempre peço ajuda de algum funcionário para poder achar as coisas mais rápido, né? Óbvio, porque senão a gente vai ficar uma eternidade tateando as coisas para achar. Aí cheguei no mercado, o funcionário, né, tava me guiando para ir comprar as coisas, pra procurar as coisas, e uma mulher falou pro marido dela: "Olha, amor, ela é cega". Mas eu tava tão irritada porque eu já tinha passado outra situação na rua de preconceito, e eu virei pra ela e falei: "Antes cega do que gorda". A mulher ficou muito brava comigo, muito brava mesmo. E ela virou pro marido dela e falou: "Olha, acho que ela não é cega nada". Uma... Eu lembro e eu ri da situação. Com uma situação constrangedora, né? Porque eu falei no ato, eu tava brava. Eu não sabia se ela era gorda ou magra, né? Eu também não enxergo, né? Mas foi uma situação engraçada que eu respondi atravessado porque eu já estava muito brava, porque eu tinha passado por uma outra situação na rua, bem desagradável, e a gente acaba às vezes perdendo a paciência. A gente que tem deficiência tem que ter paciência com as pessoas, mas as pessoas também têm que ter empatia com a gente, né? Porque o preconceito dói muito. Às vezes ele nos paralisa. Às vezes nós deixamos de ir em lugares, de vivenciar situações, porque a gente cansa de receber tantos comentários, tantos olhares que nos ofendem, que nos magoam, que nos criticam, né? Então, nós que temos alguma deficiência, podemos fazer todas as coisas que quisermos fazer, só que com algumas adaptações. Se você não sabe como lidar com uma pessoa com uma deficiência visual, ou auditiva, ou fono, ou, né, física, porque você não conhece o grau de limitação que ela tem,
pergunte para ela, primeiro, se ela precisa de ajuda. Segundo, como ela precisa ser ajudada. Como ela quer ser ajudada. Porque às vezes ela nem quer ser ajudada, né? Às vezes a gente tá parada numa rua esperando alguém e a pessoa chega para atravessar a gente pro outro lado e a gente nem quer atravessar, né? A pessoa tem que perguntar primeiro se a gente quer atravessar. Às vezes a gente tá numa festa, na casa de parentes, de amigos, e as pessoas chegam pra gente, ai, quer sentar? Tem uma cadeira aqui, olha uma cadeira. Às vezes a gente não quer sentar, às vezes a gente só quer ficar em pé ali também, conversando com todo mundo. Então é outra situação que a gente passa muito, a gente tá lá, vai em algum lugar com alguém que enxerga e as pessoas, atendentes, né, outras pessoas que vêm se dirigir a perguntar coisas para nós, em vez de perguntar para nós, pergunta para quem está do lado da gente. Isso não é legal. Né? Direciona a pergunta para quem você quer ouvir a resposta. Né? E a pessoa com deficiência ela pode dar a resposta, se é referente a ela. Né? Então, acho que vai ficar um pouquinho longo esse vídeo. Tem muita coisa para se falar sobre esse assunto, é bem complexo. A gente também tem o preconceito contra relacionado à religião, né, que é muito complexo mesmo. Né? Pessoas, às vezes, que têm uma determinada religião ou crença, acabam não aceitando pessoas de outra crença, de outra religião, ou que não têm alguma opção religiosa. E a gente tem que respeitar o outro, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, então vamos respeitar o próximo também. Preconceito contra gênero, né? Contra várias coisas. Deixa aí no comentário pra gente se você já sofreu algum tipo de preconceito, se eu deixei de falar algum tipo de preconceito que você conhece. Comenta aí com a gente no vídeo, beleza? Curte aí se gostou também, deixa sugestão pra gente aí de vídeos pra gente tá fazendo, tá falando. Esqueci de falar aqui também do preconceito contra a questão social, né? Às vezes a pessoa, porque é pobre, né, ou não tem uma determinada coisa que os outros do grupo têm, ela é excluída por causa disso. Também não é uma coisa legal, né? Vamos nos policiar, cada um tem aquilo que consegue ter naquele momento, né? Nada impede que a pessoa trabalhe e também alcance aquilo que ela quer, beleza? E se inscreve no canal aí, se não é inscrito. Fui!